A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto em mim mesmo: por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor
sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, yeah. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Se Ele não se
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Graça e paz, querido, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida. Recebe o nosso abraço nesta noite, né? A nossa saudação para você que está aí nos assistindo, está compartilhando este momento de edificação juntamente com a igreja. Obrigado você que é membro da igreja, está aí já presente, conectado. Já louvamos e adoramos o Senhor e agora nós queremos orar pela sua vida. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela tua presença, agradecer se porventura houver algum visitante aí no nosso meio, através desta conexão, assistindo o trabalho que está sendo transmitido pelo nosso canal. Você é muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, bem como a casa e a família de todos os membros da Igreja Presbiteriana Central de Santíssimo. Somos aqui o corpo de Cristo reunidos nesta quinta-feira para mais uma vez estarmos vivendo este momento de edificação diante do Senhor. Então eu já convido você a inclinar o teu coração mais uma vez para estar, na verdade, inteiro, né, disponível para ser visitado pela presença de Deus, pela sua palavra poderosa que transforma, que nos dá esperança, que nos dá, na verdade, sustentação para enfrentar esses dias tão desafiadores. Então eu quero que você possa estar assim com o teu coração bastante aberto para nós conversarmos esta noite a respeito do que Deus tem para nosso coração. Mas eu quero orar com você antes de lermos o texto bíblico, orar pela tua vida, orar por esse momento. Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, eu quero te agradecer, primeiramente, por estar aqui com os meus irmãos, nesta hora, neste encontro marcado, por poder agora estar compartilhando a palavra de Deus com os meus irmãos. Eu quero rogar ao Senhor que esteja visitando cada coração, que esteja, Senhor, entrando, Senhor, com providência em cada vida. Tu mesmo conhece como cada irmão está chegando aqui nesse momento, nesta hora, neste momento de encontro. Tu conhece como está o coração de cada um, nós não conhecemos. E eu peço em nome de Jesus que a tua paz, que excede ao entendimento humano, venha guardar os meus irmãos, venha cuidar do coração e da alma dos teus filhos, para que nesse momento em que tu vais falar, o coração ele possa encontrar paz para te ouvir, Senhor. Tira, Deus, os nossos pensamentos, dos nossos ouvidos, a nossa atenção daquilo que está muitas vezes nos incomodando, nos perturbando, Senhor Deus, tentando tirar a nossa paz. Que nesta hora a nossa mente, a nossa atenção estejam cativas à tua voz, que será trazida através da tua palavra. Eu peço a tua bênção sobre este momento, Senhor. Peço a tua bênção sobre esse momento que nós estaremos na tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor, e nos dê um momento edificante na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Para que você possa já ir se colocar à disposição, se colocar, na verdade, com o teu coração aberto para aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura deste texto e depois vamos abordar nesta quinta-feira, como temos feito sempre, mais um princípio de Deus para a nossa vida, para que possamos caminhar dentro do seu propósito e caminhar
de maneira cada vez melhor, né? Cada vez de forma a nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. E creia, Deus tem, na verdade, da parte dele para nós, bênçãos incontáveis. Deus tem provisões, Deus tem promessas, Deus tem propósitos para a nossa vida, e nós precisamos estarmos vivendo tudo isso que vem da parte de Deus, da maneira como Ele mesmo deixou para que nós pudéssemos viver. E é isso que nós temos abordado às quintas-feiras aqui. Propósitos de Deus para a nossa vida, para que nós possamos viver bem, e temos tratado desses propósitos também como princípios de Deus para a nossa vida. Então, 1 Samuel capítulo 30. Eu quero ler esse texto com você. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. 1 Samuel capítulo 30, versos de 1 a 6. Eu vou fazer a leitura, você acompanha com atenção aí na sua casa, tá bom? Que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Jerzelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Esse texto é um texto belíssimo, um texto lindo, que fala de um momento vivido por Davi. Neste contexto, Davi ainda não tinha sido proclamado rei sobre Judá. Davi ainda está naquela condição de já estar ungido, como um rei, separado para ser rei, mas ainda não ocupando o trono, porque Saul ainda estava vivo e Davi não reinou e não ocupou o seu reinado antes da morte de Saul. Davi, na verdade, você vai lembrar que foi perseguido cruelmente por Saul, que tentava matá-lo. Davi teve a oportunidade de muitas vezes tirar a vida de Saul, mas não o fez, e ele esperou o momento certo para que ele pudesse ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. E Davi vai viver um momento aqui muito interessante com alguns homens do seu exército, dos seus homens. Eles vão sair para uma peleja, e no retorno, quando eles voltam para a cidade, eles encontram a cidade onde eles estavam habitando, Ziclague, com suas mulheres e filhos. Eles encontram que a cidade foi atacada, e eles levaram ali as mulheres, os filhos, todos os seus servos, levaram todos, não mataram ninguém, mas queimaram tudo, na verdade tomaram posse daquilo que pertencia a eles, e levaram as suas mulheres e filhos. E Davi chega com os homens e se depara com aquele cenário, suas mulheres, seus filhos sendo levados, e na verdade a cidade queimada. E aquilo vai causar uma angústia no coração de Davi e dos homens que estão com Davi. Davi era um homem, e nós podemos entender isso quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que estava
vivendo aquilo que Deus tinha para ele. Mas nesse momento Davi se depara com uma situação que é frustrante. De repente ele está na batalha, ele está ali com seus homens, voltando de um momento, e encontra realmente uma situação que aos olhos de Davi e dos seus homens era algo deplorável, que muito causou angústia ao coração de Davi, a ponto de o texto aqui dizer para a gente que ao verem e contemplarem essa situação, Davi chorou junto com seus homens até não terem mais forças para chorar. Foi muito choro. Tamanha era o momento da aflição, o momento da angústia que eles estavam enfrentando. E hoje eu queria tratar com você, assim como Davi, muitos homens de Deus na história do Antigo Testamento, no momento lá do Antigo Testamento, viveram momentos de muita dificuldade, e homens de Deus, homens que prezavam por uma vida que agradasse, que fosse uma vida santa, que fosse uma vida que, na verdade, se glorificasse a Deus, homens que procuraram, na medida daquilo que Deus lhes entregou, cumprir o propósito de Deus, mas que também experimentaram momentos muito difíceis, momentos angustiantes, momentos de sofrimento, momentos de perda e de dor. Não é difícil você imaginar a dor de Jó, um homem temente a Deus, que o próprio Deus dá testemunha a Satanás quando vem, de rodear a terra, e Deus vai falar: olha, você observou meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. E você vai entender que Jó vai passar um momento tão angustiante na sua vida com a permissão de Deus. Mas tudo que está acontecendo na vida de Jó, e agora eu quero trazer aqui para a vida de Davi também, está dentro daquilo que Deus tem também o controle. No meio das nossas aflições, no meio das nossas lutas, no meio das nossas maiores dores, Deus também está no controle, e Ele está exercendo e está operando o seu propósito em nós, até mesmo nos momentos que a gente está mais sofrendo o ataque, sofrendo o baque da dor daquele momento. A gente precisa entender que Deus está trabalhando em meio aos nossos dilemas, sofrimentos e até mesmo as nossas frustrações. Então você que está aí hoje, ouvindo esta palavra, talvez a sua vida, em algum momento, talvez em algum instante, tenha algo na sua vida que pode estar machucando o teu coração, que pode estar, na verdade, causando dor a você nesse momento. Mas eu quero que você saiba que o Deus que é fiel, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que nos ama, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele está controlando a nossa vida. E Ele tem um propósito até mesmo no meio de tudo que você está vivendo. E tudo que está acontecendo com Davi aqui nesse texto também tem propósito de Deus para a vida de Davi. E eu queria trabalhar hoje com você um princípio importante para a gente entender. É que, na verdade, os sofrimentos e as lutas que nós enfrentamos, elas estão dentro também do propósito de Deus para nós. Deus age com o seu propósito em meio às lutas, em meio a tudo que a gente enfrenta. Apesar de muitos não darem, na verdade, aos momentos em que estão enfrentando as suas dificuldades, a devida importância de que Deus está trabalhando em meio a tudo isso. Alguns só olham, na verdade, o lado ruim, e só se prendem àquilo como algo que, na verdade, não deveria estar acontecendo, e que parecem que são tomados por esse sentimento, e, na verdade, a vida e aquele momento parece que para eles não conseguem enxergar que Deus está agindo no meio daquela aflição, né? Se nós queremos o melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que
haverá momentos em que você e eu vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar angústias, vamos enfrentar algumas situações que vão trazer sentimentos que não são tão agradáveis para cada um de nós. Mas isso não é de forma nenhuma, uma evidência de que Deus não está cumprindo o seu propósito em nós. Quando Davi e os seus homens, diz aqui, eles chegam e olham a cidade e veem a cidade queimada e veem que as suas mulheres, os seus filhos foram levados cativos, presos, eles choraram. Eles sentiram a dor da perda. Eles sentiram a dor de terem perdido os seus entes queridos que foram levados cativos. E o texto vai dizer aqui, nesse versos de 1 até o 6, que Davi vai chorar muito com seus homens e vai chegar a um ponto em que esses homens vão começar, na verdade, a acusar Davi. Talvez acusaram ele de uma má liderança, talvez acusaram ele, olha, não era tempo para a gente estar fora daqui da cidade, a gente devia estar aqui com os nossos familiares. E eles começam a ficar com tanta angústia que estão a ponto de querer apedrejar Davi por aquilo que aconteceu. E nós vamos ver a reação de Davi diante de tudo isso. Mas eu queria dizer para você que não é nada que nós possamos condenar na vida de Davi, o choro, e nem na vida dos homens, a angústia que tomou conta, porque isso é natural. Quantas perdas nos trazem angústias, quantas situações nos tiram às vezes do prumo, da centralidade. Mas o que nós precisamos trazer à nossa mente é que no meio de tudo isso, Deus está trabalhando. Deus tem um propósito. E nada, nem a dificuldade e nem os momentos difíceis que a gente está vivendo vão poder frustrar os planos que Deus tem. E muitos momentos difíceis que nós passamos estão dentro do propósito de Deus para nós. Nós precisamos trazer isso para a nossa mente hoje, se nós queremos viver uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor, entender que nós vamos passar, como Jesus disse, por aflições. Mas era para que nós tivéssemos, ele deixou a palavra, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo para enfrentar isso aí. Eu venci o mundo. Jesus venceu e passou pelos sofrimentos como homem, sabendo e olhando para aquele que tinha feito a promessa para a vida dele ser o Salvador. Jesus passou por tudo, confiando que tudo que ele estava vivendo estava dentro de um propósito. Na nossa vida não é diferente. Nós, como cristãos, temos um propósito da parte de Deus. Deus pode usar a adversidade na sua vida para o seu bom propósito em você. Talvez o que você está passando agora, que você não entende, você vai entender depois. Está servindo ao propósito de Deus para a sua vida. Então há uma coisa que eu quero dizer para você: segura na mão do nosso Salvador. Aguenta firme no seu coração, porque você vai entender aquilo que Deus tem para você. Mas não perca a tua fé, não perca a tua visão de quem é o Deus que, apesar de você estar passando por alguma situação, Ele está contigo, como diz o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, não fora dela, não na ausência da tribulação, mas quando você está passando pela tribulação, o Senhor é o teu refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Sabe? Então, querido, eu queria dizer para você hoje, tem um princípio de vida que nós temos que pautar a nossa caminhada. É o princípio de vida de não colocar as situações de adversidade apenas como uma situação que é cruel, que é má e que não tem nenhum proveito. Paulo vai chegar a falar para os seus irmãos e exortá-los, tende por
motivo de grande alegria o passar por várias provações. Porque uma vez que vocês estão passando pela provação, a vossa fé está sendo testada, a vossa fé está sendo provada, e uma vez ela confirmada, há valor em tudo isso. Então Paulo está dizendo isso, sabe? Tudo que a gente vive, tudo que a gente passa na vida, tem um propósito da parte de Deus. Forjar o nosso caráter, nos preparar para algo que nós vamos enfrentar na frente, e nós precisamos de estar preparados para enfrentar algo maior, e às vezes tem desafios que vêm na nossa vida. Eu sei que tudo tem um propósito da parte de Deus. Davi vai sair de algumas experiências muito melhor. Abraão saiu da sua experiência muito melhor, né? Moisés, Josué, José, homens que tiveram dificuldades, homens que tiveram lutas. Jó, mesmo com as suas perdas, Deus trabalhou o coração de Jó. Não estou dizendo para você que é fácil, não estou dizendo para você que é para se alegrar com o momento em que você tem que chorar, porque aqui no texto nós vimos que no momento de chorar, Davi chorou e chorou muito, junto com os homens, pela situação. Mas ele e os seus homens se permitiram ser trabalhados por Deus, e Deus tinha um propósito. Davi aqui ainda não era rei sobre Judá, mas lá na frente, Davi vai receber a notícia de que Saul estava morto, foi morto em batalha, e agora Deus está realizando o propósito, e Davi, né, vai poder ser coroado rei, colocado no trono, ocupando a sua posição, e começar um reinado, o maior reinado, o melhor reinado, o reinado mais evidente, mais destacado em Israel foi o reinado do rei Davi. Então a gente pode aprender muito, querido, diante das situações difíceis. Deus está trabalhando. Lá em Salmos 34, verso 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E aqui, quando o salmista está declarando que são as aflições, são muitas, e o Senhor o livra, não é quer dizer que o Senhor impede ou tira esse momento, mas no meio dessas aflições o Senhor produz livramento. No meio da tua angústia, Deus produz livramento. Há muitos de nós que, na verdade, e eu diria que naturalmente vamos querer e vamos escolher o não passar pela aflição, não passar pela provação, né? Que Deus nos livre de passar por esse momento. Mas o que eu quero trazer como palavra para você nessa noite, um princípio de vida, né? Que você possa entender que passando pela provação, Deus está ainda trabalhando na sua vida. Deus continua a trabalhar no seu propósito. Ele não para a sua obra. Ele continua, ele tem um propósito em tudo na sua vida. E esse princípio nós não podemos perder de vista, porque senão muitos são, na verdade, sucumbidos e paralisados quando chega o momento da aflição. Mas se nós temos uma visão de que Deus não para e Ele está trabalhando para o bem daqueles que Ele ama, a quem Ele ama, querido, aquela situação não vai durar o tempo todo. Esta aflição não vai durar o tempo todo. Muitas pessoas veem apenas de forma negativa os momentos de adversidade. Mas você e eu não precisamos ser desta forma. Nós podemos aprender um princípio, olhar a adversidade e entender que o nosso Deus, que é soberano, Ele está trabalhando no meio desta adversidade. O Salmo 103, verso 13 e 14, vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos,
assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura. Veja o que o salmista fala. Sabe que somos pó. Veja bem, olha o que o salmista declara, e é uma verdade que você tem que trazer para o seu coração. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E na verdade, diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A palavra vai dizer que Deus não dá nada além do que eu e você possamos suportar. Deus conhece você, querido. Deus conhece a minha vida. E o que eu quero dizer para você, assim como Ele agiu com a vida de Davi, porque Davi, embora o texto que nós lemos aqui fala que ele ficou, na verdade, num momento de aflição tremenda, Davi e seus homens, quando viram a cidade queimada, choraram amargamente, até não ter mais forças, né? Então, verso 4, então Davi e o povo se achavam com ele, ergueram a voz e choravam até não terem mais forças para chorar. Olha o momento da angústia que Davi está passando. Olha o momento da angústia. E eles choraram até não ter mais força para chorar. Mas o que é interessante aqui é que no verso 6, o relato aqui diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. E aí não basta a angústia, veja bem, não basta a angústia de já ter perdido, né, para aqueles adversários terem levado cativo suas mulheres e filhos, ter devastado a sua cidade. Agora também ele está sendo ameaçado, está respirando uma ameaça de ser apedrejado pelo povo que há pouco tempo aplaudia, né? Dizia que ele era o rei, que ele era o cara, mas agora diante dessa adversidade estão querendo apedrejar e colocar a culpa naquele que é o líder. Ele é o líder. Então, sobre ele é a culpa de nós estarmos vivendo isso, de vermos a nossa cidade queimada, nossas mulheres e filhos sendo levadas. E é uma angústia aqui que eu imagino, né, que não foi fácil. Que não foi fácil. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Quantas vezes a angústia ela não bate apenas pela situação que você está vivendo, mas pela acusação de outros, por aquilo que as pessoas estão colocando como peso sobre a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós servimos a um Deus que é um Deus de amor, que é um Deus de paz, que é um Deus, como diz o salmista, que assim como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de todos aqueles que o temem. O Senhor é compassivo e longânimo. O Senhor é misericordioso. E o Senhor não tira os olhos dos seus servos. No momento da tua aflição, no momento em que você está no teu deserto, como o povo de Israel estava no deserto, Deus nunca tirou os olhos. No momento que você está na maior angústia, como Elias enfrentou a angústia, como Abraão enfrentou a sua angústia, né? Como José no Egito enfrentou a sua angústia, Deus nunca tirou os olhos desses homens de Deus. Deus nunca vai tirar os olhos de você. E tudo o que está acontecendo não está frustrando o propósito de Deus que tem para você. Muito pelo contrário. Creia, Deus transforma aquilo que para nós parece ser maldição, parece ser perdição, parece ser derrota. Deus transforma tudo em propósito para o nosso bem. Mas nós precisamos aprender a olhar também essas questões, né? É interessante que Davi toma uma posição aqui muito tremenda diante da angústia, que eu quero chamar você a fazer isso também hoje. Como é que está o teu coração? Está angustiado? Está apertado por alguma situação?
eu quero chamar você a tomar a atitude que Davi tomou aqui nesse momento. Enquanto o coração dele estava angustiado, enquanto o coração dele estava completamente atormentado, Davi, neste momento, sendo tomado pelo Espírito Santo do Senhor, que estava sobre a vida de Davi, sendo tomado pela presença de Deus, diz aqui no verso de número 6, no finalzinho: porque Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Sabe o que é isso? Quando tudo parece que está caminhando, né, cada vez pior, e todos estão, na verdade, vivendo aquele tumulto, os filhos de Deus precisam olhar para Deus e buscar em Deus ânimo. Davi, porém, contradizendo que os homens estão amargurados, querendo apedrejá-lo, Davi, porém, se reanimou no Senhor. O que é que pode trazer ânimo ao teu coração nesta noite? O que é que pode reanimar o teu espírito nesta noite? Mesmo diante do que você está vivendo, mesmo diante do que você está passando, o que é que pode trazer reanimação para você? As promessas de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja o que Paulo está dizendo. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo foi um homem também que viveu muitas angústias, momentos de coração apertado, de sofrimento. Paulo viveu muitas cadeias, muitos açoites, prisões, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Mas Paulo vai declarar em Romanos capítulo 8, lá no verso, se não me engano, 32, que nada disso que ele viveu e que ele ainda iria viver poderia afastá-lo, separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tamanha era a convicção do apóstolo Paulo de que tudo aquilo que ele estava vivendo também estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. Paulo vai convocar Timóteo a dizer para ele assim: Timóteo, vem participar dos sofrimentos comigo. Participa dos meus sofrimentos, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Sabe, querido, nós estamos numa guerra, numa batalha, e nós precisamos encontrar renovo e força no nosso Salvador, como Davi encontrou aqui, olhando para aquilo que era esperança para ele. Quero trazer à memória, como diz Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança é o amor de Deus, a promessa de que temos um Deus fiel, um Deus que não é homem nem filho do homem para que minta e se arrependa de tudo aquilo que prometeu, um Deus que está conosco todos os dias, no meio da tribulação e fora dela, nos momentos de riso e de choro, o teu Deus está contigo. É na verdade esta lição que o texto passa. Deus presente no choro de Davi, na amargura de coração daqueles homens, e Deus presente também para renovar as forças nesse momento, trazer novo ânimo. Davi vai se reanimar no Senhor e ele vai consultar a Deus, vai buscar a direção de Deus, e Deus vai dar direção para ele. Davi, persiga esses homens, persiga esse exército,
que saqueou a cidade e levou suas mulheres, porque você vai ter vitória. E o que acontece é isso, é que Davi vai atrás, recupera tudo aquilo que havia sido retirado e roubado, ainda toma os percentes daquele povo. Davi, na verdade, vai restaurar todas as coisas pelo poder de Deus, mas é importante você entender esse princípio. Não olhe a adversidade que você está passando como aquilo que trouxe o fim para você. Não, aqui, pastor, não tem mais jeito. Eu me encontro como uma pessoa sem saída. Não, não é assim. Não é assim. Deus abre porta onde ninguém pode abrir. Deus traça um caminho para nós no deserto, e um caminho que Ele vai encher de suprimento, de água, em que você vai passar pelo deserto, assim como Ele fez com Israel. Querido, quando eu penso no povo de Israel, e ele tem que ser exemplo para nós, sabe? Quando você olha para o relacionamento de Deus com o povo de Israel, o cuidado peculiar que Deus tinha com aquele povo, de preservar até as roupas daquele povo, não se desgastava com o tempo, porque Deus preservava suas sandálias. Andando num deserto escaldante, Deus providenciava a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, e há uma preservação. Então nós vemos um cuidado de Deus. Eles passaram por um deserto, sabe? Hoje você pode estar passando por um deserto na sua vida, ou descendo um vale, mas saiba uma coisa: o Deus que faz brotar água da rocha é o Deus que está do teu lado. O Deus que dá ordem ao vento e ao mar, sabe? Mexe com a natureza. É o Deus que está do teu lado. Essa semana eu estava comentando sobre a misericórdia do Senhor sobre o Brasil, né? Aquela nuvem de gafanhoto que veio devastando aí países aí e lavouras aí. Estava chegando perto aí da Argentina. E interessante que foi diminuindo, chegando no Brasil. E a gente estava orando por tantas coisas, né? Senhor, protege o Brasil, livra o Brasil. E quando eu vejo essas questões que o Brasil, às vezes, a gente vê tanto a mão de Deus sendo misericordiosa sobre o Brasil e alcançando a nossa nação. Nós podemos ser gratos a Deus, querido, em tantas coisas. E saber que em tudo isso Deus tem um propósito para nos alertar, nos trabalhar. Hoje essa pandemia que está aí, é a verdade, trazendo sofrimento para muita gente. E nós não podemos deixar de sentir a dor, de chorar também às vezes por quem a gente nem conhece. A gente chora pela perda. Mas a gente nunca pode perder de visão que no meio desta pandemia Deus está trabalhando. E se você estiver ligado, você vai estar entendendo o que Deus está querendo nos ensinar. Ensinar a depender mais dEle, ensinar a não confiarmos tanto na nossa capacidade, ensinar o quanto nós temos que valorizar o outro, ensinar o como nós temos que prezar em construir relacionamentos, né? Ensinar o quanto nós somos vulneráveis e não podemos nos sentir o dono das coisas, porque de uma hora para outra apenas um vírus pode nos destruir, tão pequeno, insignificante. Deus está no controle de tudo isso e está nos ensinando no meio de tudo isso. Assim como Davi vai sair mais forte dessa experiência. Ele vai atrás daquele exército, vai restaurar, e depois que acontece tudo isso, Davi vai subir ao trono. E você imagina a experiência que Davi está levando para reinar sobre Judá. Davi passou por tantos momentos, querido, em que Davi vai poder dizer assim: olha, no meio de perdas, no meio de muitos momentos tristes, frustrações, hoje eu estou mais bem preparado para estar reinando sobre o povo de Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje, agora, através desta passagem, existe um princípio bíblico de nós não considerarmos as aflições sem entendermos que elas estão dentro de um propósito de Deus também. Até aquelas aflições que elas são causadas muitas vezes pelos nossos tropeços e erros, porque o Deus de amor continua perdoando e sarando. O Deus de amor continua restaurando, querido. Eu olho e vejo a vida de Pedro,
que tanto estava do lado de Jesus, mas precisou ser tão trabalhado por Deus na sua vida, para depois ser o homem que foi na pregação do Evangelho. Mas Jesus deu uma quebrada em Pedro, em alguns momentos. Jesus precisou experimentá-lo e deixá-lo passar pela angústia de tê-lo negado, aquele que dizia assim: Senhor, eu estou pronto a morrer por você. Senhor, eu nunca vou te trair. Senhor, sabe, tu não teria nem que ir para a cruz, não existe isso. É aquele que vai por 3 vezes ali na crucificação negar o Senhor Jesus, e aquilo vai ser angustiante para Pedro. Mas aquele momento de angústia, de dor, de às vezes querer até abandonar o ministério que Deus tinha lhe dado, serviu para lapidar o apóstolo Pedro. Então, o que eu queria deixar para você aqui nesta noite, nesta palavra, nessa experiência de Davi, e naquilo que a Bíblia nos trouxe hoje aqui: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Salmo 34, verso 19. E o Senhor, como um pai, conhece a nossa estrutura. Salmo 103. O Senhor, como um pai, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Creia, Ele não vai te dar nada além do que você possa suportar. E aquilo que Ele está permitindo hoje na sua vida, às vezes você passar, você vai vencer e vai passar por isso. E Deus vai trabalhar no teu coração. Não ceda, não jogue a toalha, não retroceda. Avance, avance. Faça como Davi, se reanime no Senhor, no Deus da tua salvação. Olhe para Ele, seja qual for a dificuldade que você está passando agora. Olhe para Ele. Davi não procurou se reanimar em nenhum outro, ele buscou a fonte, onde eu posso me reanimar. É no Senhor. Senhor, eu preciso de forças para vencer esse momento e conduzir esse povo e agir e aprender com essa situação para que o teu nome seja glorificado. Então, nesta noite eu quero deixar esse princípio de vida. Aqueles que estão vivendo por o princípio de vida de que tudo que acontece, na verdade, de ruim, fica tão somente na visão negativa, não conseguem experimentar aquilo que Deus tem para nós. No meio daquilo que Deus tem, estão os desertos, estão as tempestades, estão os momentos angustiantes da vida. Mas em todos eles, o nosso Salvador e Senhor está conosco. E Ele vai nos conduzir. Deus abençoe a tua vida. Creia e viva. E tenha uma visão diferenciada dos demais. As aflições não são apenas aflições. Elas estão dentro de um plano e propósito que Deus tem para a minha vida. E eu vou olhar e aprender. E vou passar. E vou sair melhor. Para que o meu Deus, na minha vida, seja glorificado. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, para nós encerrarmos esse momento aqui de reflexão. Tá bom? Muito obrigado pela tua presença, você que esteve conosco até agora. Muito obrigado você que está nos visitando. Recebe assim, de forma carinhosa, o abraço da Igreja Presbiteriana Central de Santíssimo. Quando você tiver oportunidade, visite-nos. Estamos lá, já começamos os cultos presenciais aos domingos às 19 horas. Temos culto presencial. Se você quiser estar conosco, esteja lá. Temos tido a preocupação de ter todo o cuidado para as pessoas que ali estiverem, assistam o culto com segurança. Principalmente a segurança no Senhor, né? E nós estaremos sábado pela manhã, domingo pela manhã na EBD, trazendo uma palavra, domingo à noite, às 19 horas, no culto presencial, onde teremos ali a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Culto de domingo, culto de Santa Ceia, nós estaremos juntos para a glória de Deus. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esse meu irmão, por essa minha irmã,
por cada um que esteve presente até esse momento. Nós estivemos ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Obrigado, Deus, e nos ensina a não olhar, Senhor, as adversidades, lutas e os sofrimentos da vida apenas com esta visão de que não há proveito nenhum nisso, de que não tem nada que possa, Senhor, ser proveitoso, mas que possamos olhar e entender que Tu estás presente e Tu é aquele que está nos conduzindo no meio de tudo isso. E que há ensinamento, que há tratamento, que há propósito de Deus para nós, mesmo no meio das nossas aflições e angústias. Traz ao coração desse Teu filho, da Tua filha, aquilo que Tu trouxe ao coração de Davi, naquele momento tão angustiante. Embora já tivessem chorado, amargurados, chorados, Senhor, Davi tomou a posição e a decisão de se reanimar no Senhor. Que nesta noite, muitos dos nossos irmãos possam tomar essa atitude hoje, de reanimar o seu coração, o seu espírito no Senhor da sua salvação. Traz sobre nós o renovo, traz sobre nós o entendimento e a prática desse princípio de olharmos as situações difíceis também como uma oportunidade de ver o Teu agir na nossa vida. Obrigado, Senhor. Abençoe a Tua igreja, os visitantes, abençoe aquilo que a Tua igreja ainda irá realizar, tudo para a glória do Teu nome. Nós pedimos, conduza-nos, Senhor, conduza-nos em nome de Jesus. Nós pedimos. Amém. Deus abençoe a tua vida, querido. Que Ele te guarde, que Ele te sustente, que Ele te dê graça e misericórdia. Um abraço, em nome de Jesus. Fique na paz.